Olá, mulheres queridas! Coisa boa, estamos juntas aqui em mais um Devocional Together, um tempo onde o Senhor separa para nós podermos crescermos juntas. É uma bênção te receber aqui no meu canal e eu quero compartilhar contigo uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração através de um estudo que eu estou fazendo da vida de Maria, a mãe de Jesus, e são tantas chaves que o Senhor entrega nesse capítulo lá em Lucas, capítulo 1, explicando ali desde a concepção ali de João, de Jesus, o encontro de Maria, de Isabel, mas tem algumas coisas que o Senhor trouxe, que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que eu quero muito compartilhar contigo. E para que nós venhamos a entender isso, eu preciso trazer um breve relato aqui dessa história, porque Zacarias e Isabel eram casados, eles serviam a Deus. Zacarias era um sacerdote de Deus, né? Trabalhava no templo, e a palavra de Deus fala que eles eram pessoas extremamente tementes, cuidadosas em obedecer pontualmente a lei. Então eles tinham uma referência de obediência e de homem e de mulher de Deus. Porém, Isabel era uma mulher já avançada de idade, mais velha, e ainda era estéril. Então, até aquele momento, eles não tinham tido um filho. Nesse processo, então, Zacarias se encontra com o anjo Gabriel, que aparece para ele dizendo que Isabel, então, ficaria grávida de João. Mas, nesse diálogo dos dois, Zacarias pergunta para o anjo Gabriel: mas como que a minha mulher vai ficar grávida se ela já é velha e é estéril? E o anjo, naquele exato momento ali, diz para Zacarias que porque ele perguntou, porque ele duvidou, ele ficaria mudo. E assim ficou. Quando chegou o dia do nascimento, ele nasceu, João nasceu, a família, os amigos, a Bíblia diz, se juntaram para celebrar. E então perguntaram para Isabel, já que Zacarias não estava falando, como seria o nome do menino, se ele se chamaria Zacarias, como é o costume, né? E ela disse que não, que ele se chamaria João. E ninguém entendendo nada, entregaram então para Zacarias uma plaquinha onde ele escreveu que o nome do menino se chamaria João. E no exato momento onde ele escreve, Zacarias volta a falar. E a primeira coisa que ele fala é adorar e louvar o nome do Senhor. Nesse exato momento, nesse contexto da história, o Espírito Santo trouxe ao meu coração que só tem coisas que vão acontecer na nossa vida se nós obedecermos e submetermos até o final a estrutura do processo que o Senhor está nos colocando a viver. Foi no final da gestação, só no final, que Zacarias voltou a falar. Então ele passou aí 9 meses mudo, 9 meses num deserto, sem poder expressar nada, sem poder falar nada. A primeira coisa que ele relatou foi um louvor, uma adoração ao Senhor. Ele poderia ter dito: nossa, fiquei 9 meses sem falar, olha o que o Senhor fez comigo, mas glória a Deus, então nasceu o nosso filho. Não, a primeira coisa que ele fez foi adorar a Deus, engrandecer ao Senhor. Mesmo passando por um processo de ficar calado, só observando, só vendo as coisas na sua volta, mas se submetendo forçadamente a viver isso. Então tem processos na nossa vida que vai requerer de nós que nós nos calemos. Vai ter processos nas nossas vidas que o Senhor vai exatamente nos colocar lá, Ele mesmo, a vivermos, para ver o nosso coração e para ver como que nós vamos nos portar vivendo isso. Porque todas as bênçãos, todas as vitórias estão garantidas lá no final. Isabel finalmente gerou e pariu um menino. E não era só um menino qualquer, era João o Batista, aquele que prepararia o caminho do Messias. Mas era necessário Zacarias passar por esse processo. O que o Espírito Santo também trouxe no meu coração é que existem coisas que nós vamos viver
E o Senhor pode, muitas vezes, nos deixar viver, nos esmagar mais nesse processo, não porque nós questionamos, mas porque Ele viu dúvida no nosso coração. E a palavra de Deus diz que aonde há dúvida, não há como agradar ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Que não são os questionamentos, talvez, que entristeçam o coração de Deus, mas a dúvida daquilo que Ele pode realmente fazer na nossa vida, quando nós nos submetemos à estrutura do processo, porque cada processo tem uma estrutura, cada deserto tem uma estrutura que quer mudar exatamente algo específico na minha vida e na tua vida. E Ele está ali observando como nós vamos nos portar, e eu tenho certeza que Ele não se importa com talvez alguns questionamentos, porque a gente questiona Deus muitas vezes, não por afronta, mas por dúvida, por medo. Mas o que realmente incomoda a Deus é ver dúvida do poder e da grandiosidade das coisas que Ele pode fazer por nós, assim como o Senhor fez por Isabel. Amém? Que essa palavra venha de encontro ao teu coração e que você possa ser moldada pelo Senhor, mesmo nas estruturas que talvez sejam pesadas, mas que Ele quer ver fé em nós. Deus abençoe a sua semana e até o próximo vídeo.